Na Câmara Federal, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou a proposta que regulamenta a produção e também a comercialização de vinho artesanal. Um assunto que muito interessa para Jundiaí, que forneceu a bebida para o Papa Francisco durante a visita ao Brasil e tem uma vasta produção também de vinho artesanal. Nós vamos entrevistar agora o deputado federal Alceu Moreira. Ele é deputado pelo PMDB do Rio Grande do Sul e é o relator do texto aprovado. Deputado, a legislação que foi aprovada na comissão, ela determinará a quantidade de uva plantada na propriedade a ser usada na confecção do vinho artesanal e de quanto será? 70% da uva plantada tem que ser na propriedade do pequeno produtor. 30% ele pode comprar de fora. E por que nós estabelecemos a compra de 30% de fora? Porque vai chegar um tempo em que ele fideliza consumidores e chega a vender a safra futura, como é no caso do Vêneto, na Itália. E nesse caso, pode ser que por qualquer motivo a uva dele não seja suficiente para produzir os volumes costumeiros e ele precisa então buscar uva com qualidade semelhante à dele para produzir a quantidade suficiente para cumprir os contratos de mercado. E quantos litros poderão ser produzidos anualmente? 20 mil litros por cada proprietário, pode ser 20 mil, rótulo será com o nome do proprietário pela responsabilidade de produção. A assistência sanitária será por um técnico certificado ou da prefeitura ou da entidade extensionista do estado, para que se possa fazer isto. Ele não tem nenhum tributo, é zero, ele vai tirar com nota de produtor, portanto uma garrafa de vinho deve ficar no Brasil na faixa de entre 6 e 10 reais, uma garrafa de 750 ml, e ele pode vender na propriedade, na associação de produtores, nas feiras ou em cooperativas. Ele só não poderia disputar prateleira de supermercado, porque esta tem o vinho fabricado com tributo e seria uma concorrência desleal. E por que só 20 mil litros, deputado? Porque mais do que isso, nós sairíamos da produção de um pequeno produtor rural, da agricultura familiar, e já atingiríamos volumes que seriam para a indústria. Então, esta é a negociação que nós tivemos com as grandes produtoras de vinho, as vinícolas, que não houvesse judicialização desse processo. Esses volumes foram negociados, mas hoje, para produzir 20 mil litros de vinho, a pessoa ocupa um pequeno pedaço de chão e pode gerar uma receita entre 100 e 180 mil reais nesse processo de valor agregado, numa circunstância que nós temos hoje, em que o vinho produzido nessas condições muitas vezes tem que ser jogado fora ou então vendido de maneira clandestina, porque não tem uma legislação que permita a produção legal do vinho artesanal no Brasil. Nós estamos entrevistando no Jornal Difusora deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. O nosso assunto é a proposta que regulamenta a produção e também a comercialização de vinho artesanal, que foi aprovada na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. E, deputado, também está participando da nossa entrevista, doutor Simão. A gente conhece bastante a realidade aí do seu estado, como uma comparação aqui com o nosso. Esses números de 70% de uva produzida na propriedade e 30% de fora, vai ser para efeito nacional, né? A lei é nacional, tanto que o vinho, se nós fôssemos fazer para o Rio Grande do Sul, pela nossa cultura, nós chamaríamos de vinho colonial, né? Então, nós não teremos vinho artesanal, porque em vários lugares do Brasil a palavra colonial não tem nenhuma identidade com a produção. É claro que os nomes fantasia serão diversos, mas o vinho artesanal é de fabricação artesanal e ele vai cumprir, do ponto de vista sanitário, uma série de exigências que estabelece, em princípio, o seguinte conceito: é possível fazer limpo e com as mãos. Não é necessário que tenha um pé direito de 2,7, uma quantidade enorme de cano de inoxidável, tem decantação, tem autoclave, tem um mundo de exigência que acaba jogando o pequeno produtor no mero produtor de uva atrás da porteira sem nenhuma condição de botar preço do que produz. Outros lugares do mundo que a gente visitou, então fica bem claro como se funciona isso. Há uma tendência na cultura ao longo do tempo de baixar de 20 mil garrafas da propriedade e ir para 5, 6, com vinho de grande qualidade e com valor agregado muito maior, que é o que tem acontecido em outros lugares.
Então nós fomos buscar essa cultura para fazer a legislação aqui. Claro, negociamos com a realidade nossa, com as grandes vinícolas, para evitar que nós tivéssemos esta discussão na justiça e inviabilizasse a produção do vinho artesanal. Agora, deputado, essa ideia ela é muito boa se a gente comparar, por exemplo, as pequenas vinícolas do Chile, de Mendonça, na Argentina, que com 20 mil, uma produção de 20 mil litros e pela qualidade do seu vinho, consegue aí agregar um valor à propriedade tremendo, né? É incrível isso, porque se pegar só a parte da propriedade que ele tem vinho, e ele acaba certamente utilizando a propriedade integral para outras produções, mas nesta parte que ele produz vinho, ele acaba conseguindo valor bruto na faixa de 130, 150 mil reais, dependendo. Aí a realidade de São Paulo, de vocês, é um pouco diferente, até por causa do poder aquisitivo. Ele certamente vai conseguir vender facilmente uma garrafa de vinho na faixa de 10 reais, isso então daria perto de 200 mil reais. E o que é muito importante nesse processo de produção é que essa agregação de valor na propriedade, ela gera uma cultura e tradição familiar, então faz as pessoas permanecer na colônia, né? Porque se ele ficar só na produção, ele acaba saindo dali e não consegue fazer sucessão. Deputado, quem é que vai fiscalizar, quem é que vai supervisionar toda essa produção aí? Aí que tá, nós temos que primeiro fica claro o seguinte: em qualquer setor, se nós tivermos que ter uma fiscalização pública para fazer isso, nós vamos acabar pecando por qualidade. Hoje nós temos lugares onde se produz vinho em garrafão, que a única coisa que não tem dentro do garrafão é uva, né? O resto tem tudo. Tá? Então nós queremos, na verdade, fidelizar o produtor, deixando claro para ele que o grande trunfo, o grande valor que ele vai ter é a marca e a qualidade do vinho. O tomador de vinho é alguém que vai aprimorando o paladar, não admite de jeito nenhum a falsificação. Mas quem vai fiscalizar vai ser sempre as EMATERES ou um técnico especialista em vinho, que vai ser qualificado pela Embrapa Vinho, para poder fazer a fiscalização regional. Isso é o máximo que se consegue de fiscalização, embora isso não seja uma garantia total. Tem que ser muito uma questão de controle da própria população e do próprio produtor de vinho. Deputado, vai haver uma certificação desse vinho produzido? Porque o que a gente, principalmente aqui na região de Jundiaí, tem muita gente que importa vinho aí da Serra Gaúcha e acaba só colocando rótulo, né? Vai haver então essa certificação desse produto para que tenhamos aí a certeza de estar tomando vinho artesanal? Eu diria o seguinte: nos lugares onde a gente visitou, se tu for ali em Mendonça, tu vai perceber isso. Esses vinhos, eles acabam fidelizando o cliente. O produtor, ele busca fidelizar o cliente. Então, nos primeiros anos, nós podemos ter essa confusão de o vinho daqui, o vinho de lá, mas logo depois essas misturas perdem completamente o mercado. E as pessoas percebem que não é sério e aquele produtor acaba não vendendo mais vinho, porque ele é denunciado até pelos próprios colegas, né, porque isso atrapalha o mercado. Então, a purificação desse mercado se dá pela cultura, pelo processo de produção e venda no mercado. Agora, é claro, nos primeiros anos, nós vamos ter, entrando no mercado de consumo de vinho, em torno de 30 bilhões de brasileiros que não tomam vinho hoje. E esta procura desses vinhos normalmente gera essa possibilidade de falsificação. Então, não há nada que se possa fazer do ponto de vista legal que diga que tem 100% de garantia disso. Esse é um controle que tem que ser feito pelos produtores, pela relação de vizinhança, pelas cooperativas envolvidas e principalmente pelo consumidor, que deve definitivamente abandonar isso. Tem um processo de qualificação que é o seguinte: o nome do produtor vai estar na garrafa. Se por qualquer motivo, de qualquer mistura, e houver uma denúncia de laboratório, ele será cassado da condição de produtor artesanal e não poderá mais fabricar vinho. Nossa, essa medida é sensacional. Deputado, como é que tá o trâmite do seu projeto aí na Câmara? Ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui quem fiz o substitutivo na Comissão de Agricultura, agora sou relator na Comissão de Constituição e Justiça. Ele é terminativo na comissão, aprova-se, deve ser em dia 6 ou 7 de agosto, deve ser aprovado na Câmara, lá na Constituição e Justiça, fica 5 sessões esperando pelo regimento, depois ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se não houver alteração nenhuma no Senado, ele vai para a sanção presidencial,
torna-se lei e aí o Ministério da Agricultura só tem que regulamentar essa questão. Deputado, só explica para o ouvinte o significado do terminativo dentro da comissão. O que significa? Terminativo é que não vai a plenário, não precisa se discutir em plenário, ele termina ali mesmo, né? Então ele fica 5 sessões, para caso algum deputado tenha qualquer dúvida e queira levar a plenário, ele tem essa possibilidade regimental. Normalmente, esses projetos não vão a plenário. 5 sessões, apenas por uma questão regimental, ou ninguém requisita a ida para o plenário, então ele vai para o Senado. E no Senado é na mesma circunstância, também tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e aí se não fosse ninguém requisitar a discussão em plenário por qualquer tipo de polêmica, ele também é aprovado e vai para a sanção presidencial e publicação. E o restante do processo, deputado, como engarrafamento, ele tem que ser feito na propriedade? Tudo tem que ser na propriedade, quer dizer, a propriedade vai ser analisada pelo técnico da instituição que vai tratar disso na região, tem que ter um padrão de qualidade, tem que ter asepsia, garantia de qualidade nesse processo, e a partir de então ele recebe o alvará da prefeitura ou da instituição fiscalizadora, permitindo que ele seja um produtor de vinho. A partir de então, ele terá que ter a fiscalização periódica por cada lote de vinho produzido. Entrevistamos o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. O nosso assunto foi sobre a proposta que regulamenta a produção e comercialização de vinho artesanal.